Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Eu quero já saudar você, querida e querido ouvinte, rádio ouvinte e telespectador. Bom dia para quem está de bom dia, boa tarde para quem está de boa tarde, boa noite para quem está de boa noite e obrigado aí pela sua audiência. Muito bem, e a gente está aqui com aquela convidada sempre especial, né, do coração, a nossa querida Raquelzinha. Olá, Raquel! Olá, Nandinho Garcia, nosso querido amigo da bancada do Alvorada. Saúdo também os meus colegas, que saudade, Edson Ramazaki, Thiago, Toninho Ciarduga, Débora, um beijo, fico feliz para a gente estar de alguma forma, né, juntos aqui na bancada e dividir esse tempo com você é muito especial. Também agradeço pela sua doce companhia, nosso ouvinte, telespectador, internauta, como o Nando disse. Muito bom poder nessa existência dividir esse tempo com você, com algo tão positivo, tão bom, que é poder falar através da Rádio Boa Nova TV Mundo Maior. Nando, que Deus nos abençoe no programa de hoje, Ele esteja presente nos nossos lares, né, no nosso coração. Obrigada pela oportunidade. Assim seja, Raquel. E como nós já dissemos no programa passado, nós vamos trazer aqui, então, do livro, não é, 15 minutos, não é, de amor próprio. Aí a Raquel, fala aí, Raquel. É, o meu filhão, né? Filhão amarelo, amarelinho, que nasceu na pandemia, né, Nando? Ele já estava escrito, eu falei, e agora? Vamos esperar para lançar? Não, é o momento de, eu digo assim, aquecer o nosso coração e o coração daqueles que têm contato com essa leitura, né? Então, o livro, ele se chama 15 Minutos de Amor Próprio, já com uma provocação de tempo, né? Porque hoje está tudo tão corrido, as pessoas falam, eu não tenho tempo de ler, quando eu vou ler eu durmo, a minha cabeça está cheia, tem uma série de entraves aí para boa leitura, né? Então eu decidi formatar esse livro numa versão mais compacta. Ele é fininho, ele é rápido, ele é fluido, né? Procurei usar uma linguagem bem descontraída, acessível a todos. E já no título, 15 minutos, é um desafio de tempo, né? 15 minutos de amor próprio, quer dizer, de tirar pelo menos 15 minutos diários para você criar o hábito não só da leitura, mas do autocuidado pela leitura e praticando o que seria essa proposta do auto-amor, o encontro consigo, né? O encontro da essência da alma. Então é assim que ele surgiu, Nano, na verdade ele surgiu da experiência de atendimentos, né, terapêuticos, ao longo de 16 anos em contato com a cromoterapia e as terapias integrativas. Eu sempre ouvi das pessoas essa questão do se sentir desestruturado, da ausência de si, como o start maior de todas as doenças, né? A gente acha que a doença vem por isso ou por aquilo, mas eu fui pesquisando que a principal doença é o abandono de si, é o não cuidado, não saber para onde se vai, a falta de sentido do vazio. Então, na verdade, é um compêndio dessas experiências que as pessoas me trouxeram em relação a sendo pacientes, né, das terapias, mas também em relação a mim mesma, né, que, assim como todos, também passa por desafios. Então, só resumindo, a história veio a partir daí, viu, Nando? Muito bem. Nada como a gente estudar um livro aqui, nós começamos no capítulo 1 com a própria autora, né? Então, muito importante isso. No texto aqui nós paramos no último programa e vamos continuar onde o ponto aqui de parada. A autora diz assim, a falta de amor próprio gera sempre, entre outras consequências terríveis, a expectativa frustrada. Quando colocamos as nossas expectativas de felicidade, de amor, de bem-estar, de realização no outro, assinamos nossa sentença de morte emocional. Olha aí, interessante, né? A Raquel me chamou para
a gente participar do Cantinho da Alma, né? Cantinho da Alma, que é uma live que a Raquel faz às quartas-feiras. E eu acho que isso ficou no meu subconsciente, porque essa palavra expectativa, ela ficou na minha mente. E eu tinha visto também um vídeo do Sadhguru, que ele falava sobre isso, expectativa. E aí eu resolvi colocar esse tema, Raquel. Interessante, né? Como a expectativa, ela faz parte da nossa vida, né? Seja ela positiva ou pode ser a questão de frustração também, né? Quando a gente deposita a felicidade na mão dos outros, né, Raquel? Puxa, e foi uma live tão gostosa, viu, Nando? Se você me permite, eu vou até fazer o convite para as pessoas te assistir essa live que você nos deu o prazer da sua companhia, da sua doce companhia, o presente para o Cantinho da Alma, porque naquele dia nós comemoramos um ano de Cantinho da Alma, né? Então, toda quarta-feira no meu Instagram, às 8 da manhã, a gente estava lá e o Nando trouxe esse tema que eu achei maravilhoso, rendeu muito. Você vê, uma palavra rendeu aí 1 hora de conversa que teve que ser contida, porque se deixasse a gente ia para mais tempo. Falar com o Verdade. Nando é sempre muito bacana, né? Tem sempre muito a dizer. E ele trouxe exemplos maravilhosos de autores, né? Que ele pesquisou, que tem também muito a dizer sobre isso. E como a gente traz aqui no livro, continuando a nossa leitura comentada do Amarelinho aqui, que eu estou achando o máximo, né, gente? Que eu estou, assim, muito feliz por isso, que quando a gente escreve alguma coisa, deixa de ser para gente, da gente, né? Propriedade nossa. Passa a ser do mundo. Então, Nando, quando alguém lê e pensa sobre isso, quando você trouxe aqui, né? A falta de amor próprio gera sempre, entre outras consequências terríveis, a expectativa frustrada é justamente uma consequência da espera não raciocinada, né? Como a gente falou lá na live que está gravada, existe um início de expectativa e o tempo de espera até que aquilo que a gente espera se conclua ou não. E quando a gente espera demais e a nossa espera é projetada sobre o que a gente não tem controle, há um risco muito grande da nossa expectativa ser frustrada. E a sensação da frustração gera um vazio, gera uma dor interna tão grande, né? Porque faz a gente se sentir incapaz, faz a gente se sentir inseguro. E quando tudo isso é uma grande bobagem, uma grande ilusão, né? A frustração, quando ela acontece, muitas vezes é pelo que a gente projetou para fora de nós, né? Se existe algo com que a gente pode se frustrar, é com aquilo que a gente espera da gente e não deu certo. Essa é uma frustração legítima, né? Porque a gente vai ver que quase 100%, né, Nando, do que a gente pode fazer e depende da gente, só não se realiza se a gente não quiser. Só não se realiza se a gente desistir dos nossos sonhos, dos nossos caminhos, tornar os sonhos possíveis dentro da nossa realidade. O Chico falava assim: use os recursos que você tem, né? Justamente para ele amenizar, acalmar os nossos medos de ficar esperando demais. Então, a expectativa frustrada é aquela que gera doença, Nando. Quantas vezes, por falta de amor próprio, né? O que é a falta de amor próprio na expectativa frustrada? A pessoa esperar que o outro venha completar os vazios, faça aquilo que é meu dever fazer. E quando o outro não me atende, eu falo: mas olha, o outro não me atendeu, puxa vida, que ingrato. A gente terceiriza tanto as coisas, os rótulos, né? E não se dá conta que no começo a nossa expectativa foi errada, desde o princípio, portanto. Se eu dependesse das minhas forças para concretizar aquele meu objetivo, certamente eu acharia um caminho. E se não desse certo, eu acharia outro caminho, até conseguir. A perseverança da alma é assim, né? Ela não desiste fácil. Então, para terminar, você vê que eu chamo isso de expectativas de felicidade, né? Quando nós colocamos nossas expectativas de felicidade, de amor, né, no outro, nós assinamos uma sentença de morte emocional, porque é como se nós dessemos um cheque em branco emocional para o outro falar o quanto de nós ele vai tomar de nós, o quanto de nós em nós vai ser ferido, né? A gente vai falar mais sobre isso, mas só para começar, tem tanta coisa para dizer. É verdade. E se você também quiser ouvir a Raquel falando sobre esse livro aqui, sobre esse filho dela aqui, também vai lá em Laços Espirituais, aí na internet, lá no
Facebook, no Instagram, que tem um podcast que a Raquel fala desse livro todinho aqui, né? Só que agora aqui a gente está esmiuçando, né? Isso que é gostoso, né? A gente vê parágrafo por parágrafo, isso é fantástico, né? Legal. Então, aqui, olha, o próximo parágrafo diz assim: quando quem quer que seja não reconhece os nossos esforços, se não estivermos em conexão com o nosso amor próprio, caímos e nos despedaçamos em 1000 pedaços, porque nos faltou um chão seguro para pisar. Quem já não passou por isso, né? Como às vezes a gente está lá, eu estou carregando o espelho, eu sou meio atabalhoado assim, estou carregando o espelho, aí de repente eu deixo cair aquele espelho, ele quebra em 1000 pedaços, né? Às vezes a gente se sente assim, às vezes o coração nosso fica despedaçado, a gente passa até um período de luto para recompor aquele coração depois que a gente passa por isso. Se a gente tem, né, o amor próprio, vamos dizer assim, se eu tivesse embalado aquele espelho, tivesse enquadrado, colocado uma madeira tal, né, para carregar, ele podia cair, que ele não ia quebrar. Então, às vezes o amor próprio é assim, né, Raquel? Vamos lá. Pois é, isso mesmo. O nosso amor próprio é um chão seguro para pisar. Porque aí a gente depende, as nossas conquistas e os nossos fracassos, eles serão responsabilidade absolutamente nossos, né? Então ele não passa a sofrer as intempéries do imprevisto. Olha que interessante, né? Quando eu projeto o meu caminho, então como um barquinho que se lança no mar, se eu não observar a rota, se eu não observar o clima, o tempo, levar alimentos, né, durante a jornada, calcular, ver qual é o porto mais seguro para ir. Então, se eu não fizer nada disso, eu assumo todos os riscos. E quando a gente assume todos os riscos sem saber para onde vai, então, quando vem uma tempestade e ela nos alcança, eu chamo isso de falta o chão seguro para pisar, que pode ser uma alegoria de qualquer coisa na nossa vida, né? Ah, mas sem a outra pessoa eu não sou nada. Quantas vezes sem a outra pessoa eu não vou conseguir viver no campo dos relacionamentos, né, gente? Nosso coração apaixonado, ele é muito bonito isso nas artes, né? Porque ele movimenta artes incríveis para poetas, poetisas, artes maravilhosas. Mas na vida prática traz problemão para a gente, né? Vários problemas decorrem desse abrir o nosso coração de qualquer forma. Então, o relacionamento saudável com o outro, ele depende primeiro do relacionamento saudável comigo, né? Começa por aí. Qual é o tipo de relacionamento que a gente trava com a gente? Olha, Nando, faz muito tempo a gente gravou, lá em 2016, começo 17, é um programa fóssil já. Nós falamos quando a rádio ainda era lá nas casas, né? Era muito legal, a gente entrava, ainda estava escuro no estúdio, né? Porque do lado de fora tinha um vidro e mostrava assim as árvores nas casas, era muito legal. E eu me lembro bem, a gente fez um programa sobre que tipo de relacionamento você trava com você, né? Não sei se você se lembra. Quem pesquisar no site da Rádio Boa Nova TV Mundo Mar, não, da Rádio Boa Nova vai achar, porque antes era só na rádio, né? Que o Alvorada ia para lá. E a gente discutiu muito isso. Eu consigo me relacionar bem com o outro quando eu, na posse dos meus recursos internos, consigo dizer que eu estou bem para me relacionar com alguém, né? A gente precisa primeiro ser o grande amor da vida para poder dar o melhor para outra pessoa, né? E compartilhar, né? Momentos bons, fazer do nosso chão o mais seguro possível. Então, começa por aí também esse raciocínio. É verdade, né? Primeiro a gente tem que moldar a nós mesmos, né? A gente está aí pedra bruta para se transformar em diamante, a gente precisa passar por esse burilamento. Então vamos nos burilar primeiro, vamos nos amar, como Jesus disse, ama ao próximo como a ti mesmo, né? Então continua aqui o texto. Pelo amor próprio, nos tornamos mais seguros, tomamos a posse e propriedade de nossa alma, do nosso mundo interior. Não é qualquer um que poderá entrar, fazer o que quiser e ir embora, nos deixando no chão,
porque na nossa casa, quem manda somos nós, né? Quem tem a chave dessa casa, né, Raquel? Quem é que tem aí o segredo, né, para entrar, né, portas adentro do nosso ser? Somos nós mesmos, né? É aquilo que eu costumo dizer, né, Nando? Eu imagino isso numa imagem prática, num exercício de raciocínio muito simples. Você tem uma casa, na verdade é um terreno, e ali se você não mostrar quem é dono, passa qualquer um, né? Principalmente aqueles, enfim, que já de olho na propriedade, invadem, se fazem de dono, constroem, ou então só entra, faz bagunça, vai embora, deixa ali para você, né? O que restou. Ou então, né, quando você deixou aberto por descuido o seu terreno, a pessoa entrou, já construiu, depois colocar esses visitantes para fora, vai te dar uma baita dor de cabeça, né? Vai perder qualidade de vida, vai perder sono, vai perder saúde. O campo do nosso coração, da nossa alma, é a mesmíssima coisa, né? Nós precisamos ser proprietários e possuidores dos nossos recursos, da nossa alma, da nossa essência, e dizer quais são os nossos limites para as outras pessoas, né? E muitas vezes, quando você impõe limite para algumas pessoas, aí você começa a ganhar um monte de nomes, né? Ah, mas a pessoa é intransigente, é inflexível, é metida, é orgulhosa, é prepotente, é arrogante. Quem cuida de si, infelizmente no nosso Brasil, né, há uma cultura, né, de ser arrogante, quando na verdade só está cuidando de si, né? Não estou falando daqueles que realmente têm a tendência do narcisismo que está longe de ser amor próprio, né? De que se acha superior. Não é isso. O fato de você cuidar de si não quer dizer que você queira ser mais ou melhor que alguém. Quer dizer que ao mundo você veio para cuidar do seu terreno que Deus te deu, né? Que é legítimo. Porque perante a nossa consciência e perante Deus, a prestação de contas, quando chega, ela é muito alta. E se o outro fez bagunça no seu terreno, não vai ser ele que vai prestar contas. É você, somos nós, né? A nossa consciência vai perguntar: o que você fez da sua vida? Durante todo aquele tempo que você plantou, você deixou de plantar só para atender o outro? E aqui uma ressalva muito, muito importante e séria: não quer dizer que o amor próprio exclua o outro da nossa vida ou seja motivo de descaridade. Pelo contrário, o amor próprio, quando ele é muito genuíno, quando ele atende às vontades da alma, ele é tão bom que ele explode, né? Ele não cabe dentro mais só do seu coração, ele pode ser compartilhado com outras pessoas, né? Mas o que eu quero dizer em termos de missão de alma, missão de vida, o que eu fiz de mim, desse terreno que Deus me deu, com tantos talentos, com tantas possibilidades de felicidade, né? Então, essa é a questão, são questões filosóficas, de perguntas, né? O que cada um está fazendo de si, o que cada um quer fazer e para onde cada um quer chegar. São essas questões, viu, Nando? O livro ele não aponta soluções, ele aponta questionamentos, porque a resposta é para cada um uma, e isso tem que ser respeitado em absoluto. É que nós somos individualidades, né, Raquel? Apesar das semelhanças e tal, não tem como a gente padronizar, na verdade. Então, é bom que a pessoa cuide de si própria mesmo, né, para viver. Então, aqui temos, eu vou ler mais 2 parágrafos aqui. Começa assim, olha: com o amor próprio, passamos a deter tanta força dentro da gente que fica muito mais difícil o que é de fora nos incomodar. O amor próprio é o alicerce seguro sobre o qual podemos construir a nossa vida, sem medo de errar, sem medo de fracassar. A Raquel não falou da gleba, do terreno que a gente recebe? Para que a gente recebe esse terreno? Para construir. E o alicerce precisa ser o quê? Muito bem feito, de concreto ali, ferro, cimento. Para quê? Para as intempéries, o vento não derrubar. A gente não vai construir uma casa no terreno arenoso, né? Porque ela não vai ficar em pé. A gente precisa buscar ali a rocha. Então, é muito importante isso, né, Raquel? A gente saber onde nós vamos construir aqui a nossa vida. E sem medo, né? Sem medo de arriscar, sem medo de ousar, né? No nosso caminho, o que é erro para os outros é acerto para a nossa alma. Às vezes a gente precisa entender o que faz sentido nas nossas vidas, né, Nando?
Então, o que é um alicerce forte? É estar em si, cuidar de si, dizer qual é o seu limite, o que você gosta, o que você não gosta, se for preciso, impor regras. Quais são as regras da sua alma? E aí você vai descobrir que tem um bocado de coisa dentro de você, assim como eu tive que fazer essa análise em mim, eu tinha um monte de coisa em mim que só fazia sentido para os outros. E aí, de repente, eu estava vivendo uma vida que era a Raquel vivendo, mas muito dos outros nela, né? Que ditava regras de consciência, regras de lá atrás que hoje não fazem o menor sentido, né? Então, a gente carrega o baú da nossa tradição, da boa educação familiar, das tradições, o que religiosos, né? Preceitos religiosos, o que quer que faça sentido, tem que passar por uma análise, o que fica e o que vai embora, né? Ah, mas o outro falou que eu agi errado. Essa é a perspectiva dele. Será que realmente ele tem razão? Passar pelo crivo da nossa razão, do nosso filtro. Porque se a gente acatar tudo que chega dos outros, a gente vive qualquer outra vida, menos a nossa. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, Nando. Verdade. Aqui no próximo parágrafo, a Raquel já tinha falado aqui sobre narcisismo, né? Quando aqui diz, alguns confundem amor próprio com narcisismo. Fique bem claro que amar-se genuinamente não tem nada a ver com comportamento doentio de supervalorização do ego, né? Para se sobrepor às pessoas. Até porque acredito que não exista ser que possua mais valor que o outro, né? Isso é uma das semelhanças que a gente tem entre nós, esse valor que nós somos iguais perante Deus, né? E perante a vida, são semelhantes, né? E narcisismo não é narcisismo e nem egoísmo, é a gente cuidar bem de si mesmo, né? A gente se gostar, a gente se amar, não é, Raquel? Tem exatamente isso. Doutor Adão Nonato, que saudade. Ele dizia o tempo todo, né, repetindo os estudos bíblicos evangélicos. Nossa Senhora, aquele homem ele tinha capacidade de articular e trazer as coisas para o simples, né, de uma forma muito especial. Onde o senhor estiver, um grande beijo, meu querido. Ele dizia: Deus não faz acepção de pessoas, não é isso? Se Deus não faz acepção de pessoas, primeiro, quem somos nós para nos acharmos superiores? E mais, vai chocar o que eu vou dizer agora, mas vai fazer sentido. Quem somos nós para acharmos que somos inferiores a alguém? Né? Então, nem superiores, nem inferiores, diferentes. E nessa diferença, cada um com a sua essência, é onde se completa o mosaico, acho que do Jardim de Deus aí, né, Nando? Essa é a beleza, a diferença, né? E outra coisa, a gente trata de assuntos como, por exemplo, fama, né? Se Deus não faz acepção de pessoas, o mundo, por exemplo, que valoriza tanto a superficialidade das coisas como a fama, por exemplo, faz com que um seja mais agraciado que o outro. Daí faz com que tantas pessoas com tantos talentos se achem, às vezes, incompetentes por não conseguir chegar lá. Um exemplo, Charlie Chaplin, né? Quando ele fez um filme, o ator, né? Ele se personificou lá, mudou a aparência e passou, se ofereceu para fazer o teste ao filme que ele mesmo seria o Chaplin, só para ver se ele passaria no teste. Ele foi reprovado. O próprio ator que já iria fazer, né? Ele fez o teste para o filme, no outro personagem, e foi reprovado. Então, assim, o julgamento das pessoas com base aos olhos do mundo, eles sempre são medianos, né? A gente tem que buscar os olhos de Deus em todas as coisas. Você sabe do que eu estou falando? Na sua prece, na rádio, no Evangelho no lar, naquele momento no centro. Tenho certeza que em muitos momentos e diariamente você tem um contato com Deus. Esse contato é o contato genuíno, que mostra a aparência da alma. E a aparência da alma é a mais bela que possa existir nesse e em qualquer outro dos mundos, porque vem da criação de Deus. E a criação de Deus é perfeita. O que são imperfeitos são os nossos atos, os nossos pensamentos, o que a gente exterioriza, que aí está a caminho, está a construção, a gente está construindo no mundo, né? Mas o que eu coloco aqui é um chamado, Nando, para a gente não ficar igual o mito do Narciso, né?
achar que amor próprio é esse toda hora necessitar de alimento, de elogios o tempo todo, né? Isso é narcisismo, isso não é legal. Cuidar da aparência tá valendo, acho mesmo que nós temos que cuidar para nos sentir bem. Mas quando me perguntam o que é amor próprio, eu falo é tudo menos narcisismo ou autoajuda. É questão de sobrevivência, vem da alma, é outra coisa, é beleza da alma. Raquel, olhando o fundo aí onde você está, eu estou vendo 1, 2, 3, 4, 5, eu consigo ver 5 ônibus lá de Londres, né? Aqueles busãozinhos, aqueles Tem busão lá de mais, Londres. olha lá, ó. Isso, amarelinho, É. azul, vermelho, verde e rosa. E aí você falou das questões das diferenças, né? E aí a gente lembra da diversidade e a gente lembra do LGBT a mais, né? LGBTQIA+. Que há mais, né? Dessas diferenças, mas e também das diversidade, né? Que a gente precisa conviver com essa diversidade. E essa diversidade ensina a todos nós, né? E isso não significa que isso vai acontecer uma mistura e que a gente vai perder a nossa individualidade. Não, né? Então, falando para muitas pessoas que estão nessa situação, que vivem essa situação tão difícil às vezes, né, por causa de preconceitos, tudo, o amor próprio é muito importante, né, ter esse amor Sim, próprio, não é sim, eu verdade? aprendi muito isso com esses meus irmãos e irmãs que mostram para a gente que o diferente às vezes é o espaço que o espírito precisa para ser feliz. O espírito ele precisa ser feliz. Esse é o plano de Deus na nossa vida. Como? Cada um vai achar o seu caminho. Cabe a cada um de nós respeitarmos diferenças, enfim, gênero, religião, intolerância religiosa. Né, gente? A gente já passou de tempos arcaicos da humanidade, já chegamos a um raciocínio, a uma linha de raciocínio, pelo menos, de poder entender que isso são cenas que saem de filmes de terror, não cabe mais no nosso tempo. Até quando, meu Deus, né? Nós vamos ter discursos de ódio de qualquer natureza, raça, credo, né? Eu realmente acho que isso está ficando para trás e vai ficar para trás. Esse é o plano de Deus na nossa vida, no sentido de, se Ele nos deu livre-arbítrio, quem somos nós para criticar a decisão alheia? Eu sempre procuro exercitar isso na minha vida, para olhar com olhos de ver a bondade de Deus na minha vida. Eu faço as minhas escolhas, isso é tudo, isso basta. O que o outro vai fazer da vida dele é a escolha dele, que Deus ilumine o caminho, mas cada um tem a sua. Isso mesmo. Muito bem, aí nós vamos dar uma pequena pausa na leitura, nos comentários, nas reflexões, para um momento de prece, de oração, de vibrações, e aí a gente pede para que você possa acompanhar aí, de repente quer reservar um copo d'água e um recipiente de água, colocar ao lado, e eu vou pedir hoje para a Raquel fazer essa prece para nós, para nos conduzir aí com suas palavras, nesse momento aqui que a gente reserva no programa, né, como um evangelho no lar, né? A gente sempre faz a oração. Vamos lá então, Raquel? Vamos lá, Nando, com muito amor no coração, nos conectando ao nosso Criador, fonte viva de luz, de paz, de onde viemos e para onde voltaremos. O Pai que nos colocou nesse mundo, que nos deu todos os recursos para que o nosso espírito cresça, evolua. É a Ti, nosso Pai, Criador deste e de todos os outros mundos, que pedimos permissão para fazer as nossas vibrações neste dia em que temos o privilégio de presenciar a transformação deste planeta para rumos melhores. É isso que o Senhor espera de nós, que nós olhemos no horizonte e enxerguemos as 1000 possibilidades de felicidade à nossa frente. Também pedimos ao Cristo Jesus, nosso Mestre, Príncipe da Paz, a sua doce presença, a sua doce companhia e a presença dos amigos espirituais
da espiritualidade maior que nos assiste, que enxergam as nossas angústias, os nossos medos, para que estejam todos no meio de nós neste momento, numa só corrente, num só pensamento. O tema hoje é amor próprio. Senhor, que trouxe, através do nosso príncipe da paz, Mestre Jesus, o ensinamento do amor incondicional, fraternal. Ensina-nos a todos os dias vivenciar a felicidade do Cristo, o amor próprio que Cristo teve. E qual foi o amor próprio do Cristo? A certeza de que ele seria bem-sucedido em sua missão. E me pergunto, será que Cristo, na sua missão, foi feliz? Tenho certeza que sim, porque ele cumpriu com a missão, a vocação da sua alma nos planos de Deus. E é assim que temos que procurar o nosso amor próprio dentro da nossa alma. Qual a nossa missão? Para onde devemos seguir? Por que caminhos devemos percorrer? Nessa sabedoria divina que não se esgota, Senhor, nos dê lucidez para enxergar tudo aquilo que nos levará à nossa evolução, ao caminho da nossa alma, no atendimento dos nossos propósitos. Por misericórdia e bondade, que sejam quebradas todas as correntes, energias densas e contrárias que não nos servem mais, para que a nossa caminhada seja mais leve, mais lúcida e consciente dentro da fé raciocinada de que o atendimento da nossa alma é o atendimento dos seus propósitos a cada passo dado. Por fim, Senhor, nos dê a capacidade de entender que não existe passo grande, existe passo dado. Cada passo importa. Permita-nos que os nossos olhos enxerguem a grandeza dos pequenos detalhes de cada vitória, de cada pequena conquista. Permita-nos entender que pela soma dessas pequenas conquistas, nós estamos cumprindo com as nossas tarefas, todas elas são importantes. Abençoe a nossa casa, Senhor, os nossos projetos, sejam prósperos os nossos campos. Permita que nesse momento, sobre a Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, sobre toda a equipe, seus familiares, a todos que assistem, ouvem, acompanham este programa, sejam todos iluminados, do céu desçam chuvas de bênçãos, de todas as cores, a iluminar o nosso coração e nos fortalecer. Que nesse momento desafiador de pandemia, que a nossa terra seja abraçada pelo coração de Jesus e o nosso espírito possa crescer agora e irradiar em 1000 direções, aumentando a imunidade do nosso corpo para que saiamos deste momento com saúde, segurança e paz. A todos que se foram, o nosso abraço, aos que ficaram, força, muito amor para prosseguir. Em nome de Deus, assim é, graças a Deus. Assim seja, muito bem, que bom a gente entrar em conexão com a espiritualidade maior e a gente poder compartilhar isso, dividir, somar, né? Muito importante mesmo. A gente queria dar um recadinho para você, né? Você ainda não faz parte do Clube Amigos da Boa Nova, ou você faz e pode de repente melhorar a sua doação, a sua colaboração, entre em contato pelo site amigosdaboanova.com.br. Isso mesmo, no site você vai encontrar informações como você pode auxiliar, como você pode colaborar. E os telefones também 11 2458 3214 e o WhatsApp 11 97 261 0272. Aí você pode colaborar através desses canais aí e você pode patrocinar, nem que seja 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, né? Com a FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Muito bem, nós estamos trazendo o texto deste livro aqui,
E Raquel, como que as pessoas podem fazer para adquirir esse livro, entrar em contato com você e, inclusive, para acompanhar esse nosso estudo aqui? Nando, existem algumas formas, tá? Pelo site bit.ly com um Y, né? /livraria Baxiega, Baxiega com 2 Cs. Ou pelo Instagram, no Raquel_Baxiega, né? Pode mandar uma mensagem, né? E a equipe manda até autografado pelo correio. Então, é fácil, ou pelo site ou pelo Instagram, Raquel_Baxiega. E convido também a todos a acompanhar o Cantinho da Alma, quem puder, 8 horas, toda quarta-feira, 8 horas da manhã, né? Ao vivo, lá no nosso Cantinho Aconchegante. A gente fala desses temas e outras coisas também. É isso, Nando. Muito bem. Então, a gente vai continuar aqui no parágrafo seguinte. Nós vamos ler o seguinte aqui. Na essência, somos absolutamente todos iguais, com possibilidades, competências e talentos mil para podermos ser melhores a cada dia. Então, por isso, então, aqui procure em você todas as razões pelas quais você merece e precisa se amar urgentemente, né, Raquel? É uma urgência. Quando o pessoal pergunta, mas como eu disse, né, Nando, o que é o amor próprio? É questão de sobrevivência, é questão de saúde emocional, é questão de saúde mental. Não raras vezes as pessoas chegavam lá no consultório sofrendo muito, né? Muitas dores pelo corpo inteiro. Quando você vai ver a causa, é o não que ela não disse, né? Ela falou sim para o outro quando ela queria ter colocado limite. Então, em nome da caridade, uma caridade que eu não entendo uma caridade que é fazer mal para si e bem para o outro, isso não existe, isso não existe. A caridade ela tem que ser do coração, né? Um ato voluntário do próprio coração. Então, como você fala, né? Você pega exemplo de Madre Teresa, já fiz uma live até sobre isso. Madre Teresa, Gandhi, Chico, enfim, ícones máximos aí de caridade, né? Tenho certeza que eles tinham amor próprio em si, porque o sim que eles davam era verdadeiro. Dura quando a gente fala sim, querendo falar não. Então, é essa violência emocional que a gente não pode mais praticar. É violência do amor próprio. Não, olha, não posso te ajudar nesse momento, talvez um outro momento, nesse momento não. Então, é uma urgência, principalmente agora, Nando. Quantas pessoas sem saber o que fazer de si, né? Por conta da pandemia, a gente vai ter o pós-pandemia, né? Que vai durar aí alguns anos. Em termos de saúde mental e emocional, infelizmente, temos uma pandemia silenciosa acontecendo. E o amor próprio é o resgate pela descoberta de si. O que eu gosto de fazer? Né? Procurar atividades. As pessoas tiveram que ir por esse caminho. Muitas conseguiram se salvar por aí, né? Aqui dentro e aqui dentro. O que eu gosto de fazer? Ia lá e descobria que gostava de fazer meditação, uma atividade indoor, leitura, quer dizer, criaram hábitos de sobrevivência. Isso é amor próprio, isso é cuidar de si. Exemplos de amor próprio, né? É uma urgência. É uma urgência para que a gente consiga caminhar com mais qualidade, com certeza. E a proposta, então, aqui por isso, né, procure em você todas as razões, né, que você merece e precisa se amar urgentemente, né? Nós lemos isso, mas busque agora, procure, né, nesses 15 minutos de amor próprio, tudo aquilo que se faz, né, te faz, né, ser quem você é, né, que é a proposta aqui do livro. Né, olha, Raquel, se a gente for mensurar mesmo, se a gente colocar no cronômetro, né, vamos lá, cronometrar o quanto eu tenho de amor próprio por dia. E não dá 15 minutos, a gente não pensa nisso, a gente está tão ligado com as nossas atividades, com a nossa correria, com tudo que está acontecendo, e a gente esquece do amor próprio. E as coisas vão acontecendo e batendo na nossa porta, e a gente deixando entrar. Não é verdade, Raquel? Com certeza, a gente vai mergulhado no automatismo das coisas, né? E o amor próprio ele te faz perguntar algumas coisas, do tipo, tá bom viver assim? Tá legal? Você tá realmente confortável? Você tá feliz? A primeira pergunta para o amor próprio é perguntar, talvez, o que te define, né? A segunda, talvez, você é feliz sendo assim?
Muitas vezes a gente acaba assumindo personagens na vida, né, Nando? Por medo de viver quem a gente vai assumindo os papéis, né, muitas vezes sociais, e esquece de viver a essência. E quantas vezes, não é a maioria, infelizmente ainda, mas há muitos exemplos daqueles que decidiram viver a essência do coração e por isso foram no começo falando, não, você é louco, isso que você decidiu fazer não dá dinheiro, né? Isso que você faz ninguém dá valor. Sério mesmo que você quer isso para sua vida? Então as pessoas se intimidam pela definição do que o outro faz delas mesmas. Isso é extremamente perigoso, Nando, né? O sentido das coisas, como a gente fala aqui, né? Busca agora 15 minutos de amor próprio, tudo aquilo que te faz ser quem você é, né? Então, do seu dia, quanto você tira para viver a tua essência, para ser mesmo quem você é, sem máscara? Falar, não, esse tempo aqui é meu. Tá aí um desafio, talvez para hoje, né? Para quem está ouvindo a gente fazer. Um desafio bom demais, inclusive. E as redes sociais, né, Raquel, elas são um retrato disso, porque as pessoas sempre estão procurando o imediatismo, a música ficou pequena, né, fica ali 15 segundos, a fala, o livro ficou diminuído, né, nesse momento de redes sociais, tudo ficou muito rápido, tudo tem que ser muito rápido e imediato. Por isso que na hora de cronometrar, a gente 15 minutos, né? A pessoa não consegue em 15 minutos se amar, claro, mas é um começo, um passo para ela abrir um campo muito maior, infinito, né? De amar-se, porque o amor é infinito, mas é só, né? A gente daqui a pouquinho já está chegando no final do programa. Eu queria que você, né, colocasse aí suas últimas considerações a respeito disso, né? Desse imediatismo que a gente encontra nas redes sociais, de se diminuir tempo de tudo, né? Selecionar que alimento a gente ingere todos os dias, né? Me parece até que essa sua pergunta, Nando, ela vai ser melhor respondida na segunda lição, né? Que é o alimento do espírito, né? Do que a gente está se alimentando. Então, isso que eu não entendo, a gente seleciona tanto o que a gente se alimenta, a gente, não, obviamente, por vontade própria, a gente não vai se alimentar de um alimento estragado, a gente seleciona, joga fora, mantém o que ainda dá, né, para fazer uso. E em relação a pensamentos, em relação a consumir informação no dia a dia, a gente não faz qualquer seleção, ou se faz, não faz o suficiente. Então, a gente tem tempo para ficar 20 horas por semana no celular e não tem tempo para ler um livro. Mas um livro bom, um livro que te toque, ou, sei lá, fazer qualquer outra coisa que alimente a vontade da sua alma. Então, a minha mensagem final é essa, Nando, né? Do que a gente vai se alimentar nesse dia, né? Quando chega alguma informação, perguntar mesmo se essa informação é necessária, porque a gente fica perdendo muito tempo de vida e de saúde, né, nas redes sociais. Que acho que um dos objetivos das redes não é só comunicar, não. Ela faz a gente perder um tempão também, viu? É verdade. Apesar de tudo ser ali imediato, né? As postagens, tal, Reels, né? E outras coisas mais são rápidas, né? A pessoa vai né, fica se ligando aquilo, gastando um maior tempo, que se ela dedicasse 15 para o seu amor próprio, seria maravilhoso, né? Pois é. Então, tá bom. Gratidão aí, Raquel, pela sua participação, pelo seu tempo, né, disponibilidade de estar com a gente aí. Muito obrigado, viu, Raquel? Imagina, eu que agradeço o convite, Nando. Tá super legal essa nossa conversa comentada aqui do Amarelinho. Espero que você também esteja gostando. Mande o seu feedback lá no WhatsApp, né, Nando, para a gente saber o que você tá gostando, o WhatsApp da rádio, da TV, enfim. Um beijo para você, que Deus te abençoe e guie teus passos. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigada, Nando. Eu que agradeço. Então, tchau, tchau para você, querida e querido ouvinte e rádio ouvinte e telespectador. Até o próximo programa Alvorada, sempre com programas inéditos agora, que a gente vem comentando aí, né, nessa nova temporada. Então, muita paz, muita luz e tchau, tchau, Raquel! Tchau, Nando! Tchau, gente! Tchau, tchau! 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 Alvorada despertando com você.
termina aqui. Alvorada, com Nando Garcia.